Saúde, colegas! Começando aqui o episódio para a gente entender melhor como funciona a radiologia, o diagnóstico por imagem do Hospital São Luís Campinas. Lembrando que, assim como nós vamos detalhar aqui o diagnóstico por imagem, a gente já passou por vários setores dentro do Hospital São Luís, sempre com a visão, com o olhar do médico. Eu sou Lorenzo Tomé, sou médico, sou host do podcast Saúde Digital, sou CEO da plataforma SD Conecta, que é uma comunidade de médicos discutindo casos, e vou ser o host aqui desse podcast junto com o meu colega, né? Estamos em casa aqui, porque eu também sou radiologista, Renan. Seja muito bem-vindo, Renan Figueiredo, chefe da radiologia do Instituto de Imagem da Redidor São Luís Campinas. Queria que você começasse um pouquinho com o seu background, Renan. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Renan Figueiredo, eu sou médico radiologista, venho do interior de São Paulo, né, uma cidadezinha com 15 mil habitantes, chamada Altinópolis. Ainda a radiologia não chegou totalmente lá, mas, né, quem sabe agora, com cada vez mais, né, com a digitalização das coisas, acredito que esse é o futuro, né Lourenço? Então, saí de lá para estudar depois em Ribeirão, fiz a minha formação aqui em Campinas, né, na PUC, e depois fui fazer especialização, subespecialização em São Paulo, né, no Hospital do Coração, com a equipe do Dr. Abdala. E quando estava lá em São Paulo, apareceu, né, a oportunidade de migrar para a Redidor. E eu vi ali que era uma oportunidade, né? A coisa estava começando, a Redidor estava crescendo, estava se estruturando, e eu achei que seria um movimento legal de se fazer, e aí acabou as coisas acontecendo para um jeito bom. Você voltou para Campinas. E acabei voltando para Campinas, né? Adorava trabalhar em São Paulo, foi uma escola, né? Assim como aqui, sem dúvida, né? Tive grandes pessoas, grandes chefes, grandes professores, mas lá em São Paulo acho que mudou a minha vida no sentido de entender, né? Toda a cultura de como a cidade não para mesmo, como o pessoal é fissurado por trabalho. Daquela coisa de acordar, ir trabalhar, voltar, dormir, no outro dia ir trabalhar de novo, no sábado ir trabalhar de novo, e entender como que o Campinas, né, apesar de ser um centro de excelência, ainda estava aquém de São Paulo, né? E acredito que hoje o São Luís Campinas vem para igualar, né, Campinas com a cidade de São Paulo na prestação de serviço de saúde. Perfeito, Renan. E a nossa história é um pouco parecida, né? Eu também venho de uma cidadezinha pequena chamada Piuí, Minas Gerais. Uhum. Fiz no mesmo grupo, né? No HCO, com o Abdala Scaf, eu acho que 1 ano antes ou 2 antes de você. E eis que estamos aqui batendo esse papo agora. Ai, que legal. As cidades são próximas, né? Onde a gente nasceu. Passava também lá pela sua cidade, quando morava em Ribeirão Preto, que eu também morei em Ribeirão Preto. Estudamos na mesma escola. Em Ribeirão Preto. Aí, ó, fizemos a mesma especialidade. Estamos em casa. Mas, para a gente entrar aqui no nosso assunto, Renan, a radiologia, né, ela é uma especialidade muito pautada na tecnologia, né? É uma especialidade que avança muito rapidamente com a tecnologia. E os exames, né, a entrega da radiologia, ela está muito dependente ao nível, à qualidade, ao desenvolvimento desse parque tecnológico. E queria que você explicasse um pouquinho dessa infraestrutura de tecnologia dentro da radiologia, da diagnóstico por imagem do Hospital São Luís Campinas. O São Luís, né, Campinas, como o Dr. Fernando fala, né, a gente está sentado num foguete ali, está só começando, né, está aquecendo a turbina. Do parque tecnológico, a gente recebeu, assim, equipamentos de ponta, né, o que mais moderno existe no mercado. Acho que o destaque principal seria para a nossa ressonância, que ela
hoje até já existem, né? Acredito que em Campinas ainda não, mas no estado de São Paulo e no Brasil de uma forma geral, hoje já temos aparelhos com a mesma tecnologia. Mas quando a gente comprou o aparelho, né? Quando o aparelho veio ser instalado, eu acredito que só tinha uma em Fortaleza. E aí, essa tecnologia que vem instalada nessa máquina, acredito, você sabe, né, Lourenço, como radiologista, que não tem nada nos últimos 15 ou 20 anos que faz o que essa tecnologia faz hoje. Então, ela conseguiu reduzir de uma forma, vamos dizer, quase que exponencial o tempo de exame, que é algo que incomodava muito o paciente, né? Principalmente o paciente claustrofóbico, né? Pelo ter que ficar paradinho ali, é um exame que não aceita movimento, que a sala, né, é um pouco fria. Então, hoje a gente consegue fazer exames com uma qualidade muito alta em cerca de 7, 8 minutos, né? O que antes era 15, 20, né? Então, conseguiu reduzir quase 50%. Pelo menos 50%. Eu acho que em alguns casos até em 60%, próximo de 70% o tempo de paciente-sala e com a qualidade melhor do que a gente tinha anteriormente. Graças a essa capacidade tecnológica, né? E é bom a gente explicar para quem não é da área, quem não entende muito, né? Porque você já falou, mas vou aprofundar, né? A ressonância magnética, a sala precisa ser muito, muito fria, né? Você precisa colocar um protetor auditivo ali, né? Um abafador por causa que o barulho é intenso. Então, você tem vários agressores ali. Você tem a temperatura, você tem o barulho. Segundo, você não pode mexer, porque se você mexer, atrapalha a qualidade da imagem, aí você vai ter que refazer e vai demorar mais ainda. E você deita ali num lugar um pouco desconfortável, dependendo do exame que você vai fazer, né? Sim. Geralmente é uma posição para dar o foco legal ali, a posição desconfortável para o paciente. Então, você tem uma tecnologia que antes durava 20 minutos, para você ficar tudo nisso que eu estou falando, sem mexer, na sala fria, barulhenta, posição desconfortável, agora você fica 10. Faz muita diferença. Sem contar, né, a claustrofobia, aquelas pessoas que têm mais um medo, assim, tal. E, cara, o negócio, né, quando você já deve ter feito genitor, né, cara, dentro do... Realmente não é agradável, não é a melhor coisa do mundo. Não é. Então, esse dado que você traz dessa tecnologia, ela impacta significativamente na experiência do paciente. Sim, sem dúvida. A gente tem recebido, assim, né, um retorno muito bom dos pacientes em relação a isso, né, e não só dos pacientes, como dos médicos solicitantes. A gente agora já está indo para a segunda ressonância do São Luís Campinas, a máquina chegou nesse sábado agora, então, e também vem com essa mesma tecnologia, né, que é chamada, né, o RCon Deep Learning. Então, vamos ter 2 máquinas com essa tecnologia de ponta para oferecer para os pacientes em Campinas. Isso, né, com certeza agrega muito para o serviço, agrega muito para o hospital. E para esses pacientes que têm esse desconforto, né, como principalmente a claustrofobia, conseguir de repente fazer uma sedação, a gente faz exames, né, com sedação, e de repente às vezes não precisa fazer a sedação geral, não precisa partir para uma intubação, como o tempo de espera é menor, o paciente fala, se eu tomar um tranquilizante aqui, eu acho que eu já consigo ficar na máquina. Então, muitas vezes o anestesista ali opta até por não fazer a sedação com intubação, ele dá apenas um calmante, algo para o paciente relaxar, e o paciente acaba fazendo o exame sem necessitar realmente, né, de toda aquela intervenção que é feita durante o procedimento anestésico. Aí, sensacional. E ainda na tecnologia, né, Renan, a gente tem, assim, a inteligência artificial, né? Muito se fala em inteligência artificial no mundo inteiro. Muito se fala na saúde e mais se fala ainda na radiologia, né? Radiologia também é uma das áreas que está sendo fortemente evoluída, impactada pela inteligência artificial. E aí, um dos aparelhos da tomografia do São Luís Campinas, ele usa essa inteligência artificial, né? Queria que você explicasse. Isso. Um dos nossos aparelhos,
ele consegue, na hora de posicionar o paciente, né, sempre às vezes, né, o Lourenço é radiologista, ele sabe que dependendo do posicionamento do paciente, o exame pode ficar com uma qualidade melhor ou não. Então, ele ajuda a fazer essa calibração perfeita ali do posicionamento para que haja, né, a primeira varredura. E, além disso, esse software consegue, de acordo com o biotipo do paciente, né, a biomassa, ele consegue calcular mais ou menos quanto de radiação que o paciente vai precisar para o exame ficar com uma resolução legal. Então, ele consegue abaixar a dose de radiação sozinho. Então, assim que a gente faz lá o scout, né, aquela primeira leitura do exame, aquela primeira varredura, o aparelho já mostra ali quanto que seria a dose ideal para aquele paciente. Então, muitas vezes isso evita, né, principalmente pacientes oncológicos, que a gente sabe que o controle é mais próximo, seriado, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Então, tem paciente que faz muita tomografia, né, em questão de 1, 2, 3 anos, pela necessidade. E isso também vem a somar na saúde aí, né? Então, são tecnologias, né, de inteligência artificial que já estão em prática e fazem parte do nosso dia a dia. Isso é bem interessante, né, Renan? Porque se a gente entende a radiação como um feixe que precisa atravessar, né, a pele, o tecido gorduroso, para formar a imagem que o radiologista vai examinar, né? Quanto mais, por exemplo, quanto mais obeso esse paciente, quanto maior for a camada que esse feixe de radiação tiver que atravessar, se essa dose for constante, né? Um paciente muito obeso, ele vai receber a mesma dose de um paciente pediátrico, né? E aí, o que acontece? A formação da imagem no paciente obeso vai ser ruim e talvez até não diagnóstica, o que prejudica, né, o desfecho do caso. E, ao mesmo tempo, um paciente pediátrico ou um paciente magro, ele toma uma dose maior do que a necessária, né? E aí, mais um exemplo de como a inteligência artificial, mais uma vez, como a tecnologia que está embarcada num software, né? Isso é legal explicar também, né? Tem a máquina, né? O dispositivo emitindo radiação, mas a inteligência artificial está tratando toda essa imagem, a formação da imagem, através de um software, né? E o que você está trazendo? Benefício para o paciente, porque você está dando a dose certa para o paciente certo, sem prejudicar a qualidade da imagem. Sem prejudicar a qualidade da imagem e o diagnóstico final, né? Isso realmente faz muita diferença. É uma preocupação que a gente acaba, né, diante de tudo, é uma preocupação que eu acredito ser válida, acredito que é uma tendência muito grande, né? Nos países europeus, eles levam isso super a sério e acredito que, né, principalmente para a gente que vai passar por acreditação internacional, é algo que a gente está começando a olhar de uma forma geral na radiologia DOR, né? Essa reexposição dos pacientes. Então, se essa tecnologia ajuda a gente, pô, já é um grande passo. De trazer, né, melhores condições para o paciente de uma coisa que a gente sabe que é nocivo se passar da conta, dúvida, né? Que é a radiação. E aí, é bem legal a gente contar esses exemplos, né, Renan? Porque muito se fala que a inteligência artificial vai substituir o homem. Aí outros falam que vai substituir o médico. Aí outros falam que vai substituir o radiologista, né? A gente vai tendo esses aprofundamentos. E aí a gente vê exemplos, né, de aplicação da inteligência artificial muito a favor do paciente, né? E a gente está apenas começando nessa era, né, Renan? Porque muitas coisas virão por aí que não está necessariamente relacionada ao laudo, ao diagnóstico da imagem. Existe todo um processo antes do diagnóstico que é feito pelo médico, que a inteligência artificial ela é muito capaz de retirar atritos, melhorar processos, né? Um exemplo, adequando a dose, segundo, melhorando a agilidade para entregar a escrita do laudo, né? Facilitando o médico, ao invés de ele ter que escrever, digitar, ou ditar todas as palavras, a inteligência artificial
aprimora a forma com Isso. que você entrega o laudo, aprimora a forma com que o paciente vai receber esse resultado na casa dele. Então, vários fatores que a inteligência artificial atua dentro da radiologia e que nem estamos falando de diagnóstico, né? E muita gente fica concentrada aqui no diagnóstico. O que Todo você mundo pensa? acha que, né, que a inteligência artificial vai fazer o laudo, né? Isso eu escuto já há mais ou menos 10 anos, É né? isso, Acredito né? que você também, né, Lourenço? E até hoje o que a gente tem visto que essa não é a realidade, né? A Redditor conta, né, com um time de ponta. A gente tem um instituto DOR né, de pesquisa, que é uma potência, que ainda é um braço, né, que está recebendo uma verba absurda da rede. Então, assim, isso só vai crescer, né? É um carinho especial que a rede tem com o IDOR. E aí eu estava até conversando com alguns analistas, né, do IDOR essa semana passada para ver que pé que estava isso, qual ponto que a gente já pode usar essa tecnologia. E realmente ainda não existe nada que seja muito confiável ou que a gente possa utilizar em larga escala para realizar o laudo, né? Mas sim, uma coisa que de repente eu acho que vale a pena a gente destacar é que o São Luís Campinas aqui, a gente trabalha a radiologia no São Luís de forma integrada. Então, hoje em São Paulo, a gente está com 22, 23 hospitais trabalhando de forma integrada. Então, eu aqui em Campinas consigo fazer laudos do Itaim, da Maternidade Star, de Osasco, de São Caetano, e eles conseguem enxergar aqui também. A gente acabou entrando num hub entre Vila Nova Star, São Luís, Campinas, Maternidade Star e o Itaim. Esse ficou o hub nosso de radiologistas, porque a gente sabia do tamanho do desafio aqui, né? E aí a gente quis manter um padrão bem alto aqui para Campinas. E o que surpreendeu a gente foi que a equipe que a gente montou aqui, só saindo um pouquinho, né, da parte de inteligência artificial, mas só contando um pouquinho dessa história que eu acho que faz parte da formação aí do São Luís Campinas, é que a equipe que a gente encontrou aqui, então tinha muita gente que ia 2, 3 vezes para São Paulo e não tinha um hospital aqui para trabalhar. Então o cara, putz, né, perdia 2, 3 horas aí por dia indo e voltando de São Paulo. E às vezes o pessoal hoje, o Dr. Nivaldo, que é uma referência, né? O Antônio estava no Vila Nova Star. Então, esse pessoal conseguiu migrar e hoje mora e trabalha em Campinas. Então, além de tudo isso que a gente está falando, a gente conseguiu agregar esse time para a Radiologia DOR. E aí o pessoal de São Paulo começou a olhar os laudos aqui do pessoal de Campinas e falou, pô, a gente não esperava ter tanta gente boa assim, vamos ampliar essa equipe aí. E hoje a gente está reformando a sala de laudo lá, para a diretoria nossa, doutor Fernando, a Cibele, aprovaram, né, uma ampliação da nossa sala de laudo, junto com o doutor Fernando Bernardes em São Paulo, para que a gente possa ter uma mini central de laudos em Campinas. Então, assim, não é inteligência artificial, mas tudo é tecnologia, né? Toda essa integração, essa sinergia que a gente consegue ter pelo tamanho da Redditor. Então, eu acredito que a tecnologia vem nesse sentido, né? Para facilitar e que a gente, né, não tenha tantas fronteiras e que a gente consiga trabalhar integrado, todo mundo com qualidade. Isso é sensacional, porque eu falo que a boa tecnologia, a tecnologia que prospera, é aquela que retira atritos e melhora processos, né? Sem Então, dúvida. o que você está falando é isso, né? Quando a gente vê essa IA num aparelho de tomografia, quando a gente vê a IA também na ressonância, que reduz o tempo, quando a gente vê uma central de laudos que, para o laudo chegar em boas qualidades ali para o médico, tem um aparato de tecnologia. Você está retirando atrito e melhorando o processo. Pode pegar, retirando atrito, melhorando o processo para o paciente, na ressonância e tal, retirando atrito, melhorando o processo para o paciente que está lá numa cidade que às vezes não teria a condição de ter um laudo do Dr. Renan Figueiredo. E agora o Dr. Renan Figueiredo pode entregar um laudo de qualidade. Isso é legal porque, por exemplo, no período da noite, então a gente tem neuroradiologistas 24 horas dando laudo no hospital. Então, se a gente
tem alguém aqui com uma suspeita de AVC, ele vai passar pelo protocolo AVC, o doutor Alessandro fez um protocolo AVC para o hospital também, que ficou uma coisa... Já teve aqui o Alessandro. Ele teve, né? Putz, foi um negócio impressionante, assim. A gente que já passou por São Paulo, a gente sabe, eu nunca vi nada parecido. É muito legal mesmo. E aí, a gente então tem um neuroradiologista sempre ou no Itaim ou no Vila Nova Star. E a gente está nesse hall entre Vila Nova Star e Itaim Maternidade Star. Então, se eu tenho... Às vezes, o meu plantonista aqui do São Luís Campinas, ele é subespecialista em músculo. Mas eu tenho um subespecialista em neuroradiologia lá no Itaim ou no Vila Nova Star, que vai olhar o exame daqui. Então, né, a gente que é radiologista, a gente sabe quanto é diferenciado essa leitura do subespecialista, né? Porque todo mundo é titulado, todo mundo, né, tem a especialização, mas a gente chegou no ponto e consegue, através da tecnologia, de trazer o subespecialista 24 horas para o nosso paciente. De uma maneira rápida, né? De uma maneira muito rápida. Então, fez o exame aqui, já cai no nosso sistema, o cara, né, o colega consegue laudar quase que instantaneamente. E, Renan, uma coisa que você já citou, que é um diferencial do São Luís Campinas, é a acreditação da Joint Commission International, né? Que a Joint Commission International é uma das principais, se não a principal, instituição acreditadora, né? Então, é como o ISO 9000, né? É aquela que vai avaliar todo como o funcionamento do hospital e fazer uma chancela, ó, isso aqui está acreditado, está dentro dos padrões preconizados, dentro de todas as conformidades. Queria que você explicasse um pouquinho na radiologia o impacto. Olha, é algo, assim, que eu posso dizer, para a segurança do paciente, é algo que a gente, é aquilo, né, não deve abrir mão, nunca. E aí a Joint Commission acaba por reforçar todo esse processo que a gente já tem. E acredito que isso, para a cultura de Campinas, né, do que a gente estava falando lá no começo, vai ser essencial e vai ser transformador. Quando eu saí daqui também, né, e fui para os grandes hospitais de São Paulo, eu senti muito essa diferença, esse cuidado na ponta. Então, eu chegava no técnico de enfermagem lá da UTI, ia fazer um exame na UTI, eu perguntava pro técnico lá da enfermagem, ou pro auxiliar, nossa, o que esse paciente tem? O cara escrevia uma anamnese. E você via que aquilo não entrou na cabeça dele para a noite pro dia. Foram processos e processos, né, e de melhoria e de conscientização, de educação, que chegou nesse nível. E eu sentia essa diferença muito gritante. Eu falei, meu, Campinas um dia, né, não sabia que estaria aqui fazendo parte disso. Mas esse cuidado com a segurança, né, que parte desde da identificação até a finalização do nosso laudo, né, e olhando etapa por etapa, processo por processo, sem dúvida faz uma diferença absurda no final das contas. Sensacional, Renan. E para a gente terminar o nosso papo, eu queria que você desse um pouco da visão do radiologista no trato com o paciente, né? Muitas das vezes, o radiologista ele está distante do paciente, né? E quão importante é ele fazer esse movimento de estar próximo do paciente. Porque aí está um valor que ninguém vai tirar, não é do radiologista, ninguém tira o médico que está próximo do paciente, ninguém vai substituir essa empatia, esse olhar próximo de humanização de um médico com o paciente. E o radiologista não é diferente disso, né? A importância disso na humanização do cuidado e para entregar esse desfecho que o paciente precisa. Isso é algo, assim, fundamental. A gente, na montagem dessa equipe, a gente tomou muito cuidado com esse ponto. Então, se você, né, for fazer um exame no São Luís Campinas e a gente surge qualquer dúvida, a gente para o que está fazendo, o médico para o que está fazendo e vai lá conversar com o paciente. Então, assim, o técnico, o enfermeiro está tirando a história, ficou com dúvida, a gente
chama o radiologista, a gente para o que está fazendo e vai lá entender a causa, né? O que está acontecendo com o paciente, qual que é a dúvida, qual que é o medo. Eu várias vezes, né, ligo para os pacientes, o paciente precisa de algo, ficou com algo ali que ele não entendeu, eu faço questão de ligar, de dar o meu telefone pessoal, e eu acho que isso é tão importante quanto o laudo correto, assim, não tem muita dúvida disso, e acho que quem não estiver fazendo isso, realmente não vai ter espaço no mercado. Concordo. Diante de toda essa Mudança, mudança, né? movimentação, né? Movimentação que a gente vê acontecendo no mercado. Concordo plenamente. E isso é um movimento, né, que o radiologista, assim como qualquer profissional de saúde, né, não é só o radiologista, qualquer médico, né, o elo mais forte que ele tem é cuidar do outro, é cuidar dessa vida. Então, isso eu acho que é fundamental o radiologista encampar isso, ele perceber o papel, a força que ele tem em acalmar o paciente, em explicar o problema ao paciente, em trazer orientações, mesmo que esse paciente não seja dele, né? Porque ele vai voltar para o médico solicitante. Então, isso é fundamental. É verdade, eu concordo plenamente. E é isso, tem hora que o médico quer ver, o paciente quer ver o médico, né? Ele já conversou com o enfermeiro, ele sabe, ele entendeu, mas ele quer que aquela figura central do médico ali perto dele, né? O paciente às vezes está ansioso, é aquilo, né? Eu lembro daquele vídeo acho que é da Cleveland Clinic, que falava sobre empatia, né? Onde os pacientes iam passando, o médico ia passando, e aí ia surgindo os textos, né? Para cada pessoa está num momento diferente. A gente não sabe, né? A dor do outro. Então, um estava com a mãe internada há tantos dias, o médico estava saindo porque o bebê tinha nascido dele. Então, dentro de um hospital, a gente tem toda essa mistura, né? De sensações, e os pacientes, muitas vezes, que estão ali por causa de alguma dor, de alguma aflição. Perfeito. Então, acho que é fundamental esse olhar mesmo. Sensacional, parabéns pelo trabalho, muito bom bater esse papo com você. Agradeço a oportunidade, Lourenço. Valeu, viu? Prazer. Pessoal, é isso, falando sobre a radiologia, tem todos os outros setores do Hospital São Luís aqui para você conhecer melhor do ponto de vista do médico. Então, clique, assista para você entender o funcionamento do Hospital São Luís Campinas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.